Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Essence Cast, o podcast da Essence Human Business School. Eu sou a Fernanda e hoje eu quero te convidar para uma conversa muito especial sobre o que acontece quando empreender deixa de ser apenas sobre vender um produto e começa a ser também sobre sentido, coragem e presença. Humanizing business, shaping the future. Neste episódio, a gente vai falar sobre negócios com propósito e marketing humanizado, mas não a partir de grandes teorias ou fórmulas prontas. A ideia aqui é abrir espaço para uma troca real entre duas mulheres que estão vivendo suas jornadas como empreendedoras, cada uma com a sua visão, com seus desafios e os seus sonhos. Eu trago aqui a minha experiência de criação da EHBS, uma escola de negócios que respira transformação e nasceu com o propósito de desenvolver profissionais para a nova economia. E recebo com muito carinho uma convidada que me inspira pela leveza, pela determinação e pelo olhar sensível com que vem construindo a sua marca de cosméticos, Tainara Heck. Hoje, a gente vai falar sobre a decisão de empreender a partir de um propósito. Aprender a comunicar com intenção, colocando as pessoas no centro. E principalmente sobre como colocar um negócio no mundo sem perder a essência. Se você também está nessa fase de tirar um sonho do papel ou repensando os rumos do seu negócio, esse episódio é um convite para respirar fundo, se reconhecer nas entrelinhas e lembrar que dá para fazer diferente, mesmo no meio do caos. Puxa uma cadeira, prepara o coração e vem com a gente para mais uma conversa que humaniza o trabalho e fortalece quem empreende com verdade. Seja muito bem-vinda, Thay. É uma alegria ter você por aqui. E, para começar, conta aí um pouquinho pra gente quem é você. Oi, Fê, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É muito especial para mim prestigiar minha melhor amiga nesse podcast e compartilhar uma um pouco do que eu mais amo e tenho feito, ultimamente. Bom, me apresentando, eu sou a Thay, eu sou catarinense e eu sou uma pessoa apaixonada por cuidar de outras pessoas. Então, tanto na vida pessoal quanto na minha carreira. Eu trabalho há mais de 13 anos na área de tecnologia e nos últimos anos eu tenho me dedicado à gestão de produtos digitais. Mas digamos que nos 3 últimos anos, eu decidi que eu queria ter algo meu, com a minha cara. E com isso nasceu a Aracê, recentemente, dessa vontade de transformar o meu propósito em realidade, levando cuidado, inclusão e bem-estar através da pele. Bom, e hoje a gente está aqui para falar sobre propósito, mas também sobre coragem, né, Thay? Porque empreender do zero exige muita entrega. E para a gente começar, me conta, o que te fez dar esse passo para criar a sua marca? Bom, eu sempre fui, e eu acredito sim que eu sempre vou ser muito dedicada ao meu trabalho, mas em algum momento eu percebi que eu queria mais do que construir produtos digitais para outras empresas. Eu queria construir algo que tivesse a minha essência e que eu pudesse impactar a vida das pessoas de forma direta, da forma que eu realmente acredito e que eu tenho um pouco mais de liberdade e responsabilidade com isso. Empreender do zero é sim desafiador, mas eu senti que era o momento de eu me permitir e dar esse passo de coragem para transformar esse desejo em realidade. E para você, Fê, como que nasceu a ideia da Essence Human Business School? Você sempre pensou em empreender com educação? Né? Esse desejo de empreender, ele já vem comigo há uns bons anos, mas eu nunca tinha ainda parado para pensar como o que realmente. E quando eu comecei a integrar, né, parte da minha experiência, de todas as transformações internas e externas que eu fui vivenciando no decorrer da minha vida,
tinha um elemento ali que estava sempre aparecendo, que era a educação, né. A educação ela me transformou, de dentro para fora, de fora para dentro, de diversas formas. Ela me transformou, desde de onde eu vim, tudo que eu vivenciei, onde eu estou hoje. E eu acredito, assim, profundamente no poder da educação para transformar o mundo. Eu tenho esse instinto de transformação dentro de mim, né, e aí vivenciando a minha experiência, né, profissional, na minha carreira como líder, eu vi o quanto que o desenvolvimento, ele pode sim fazer a diferença na vida das pessoas. E não só, né, essa educação que a gente vê muito nas escolas, muito castradora, aquela educação que diz como que as coisas precisam ser feitas, que tem um gabarito que precisa ser atingido, eu não acredito nisso. Eu acredito que a transformação, né, através da educação, ela vem de um lugar muito mais profundo. E foi então, né, estudando e me aprofundando nisso, que veio esse desejo muito grande de transformar isso num negócio, né? Trazer tudo que eu acredito, tudo que eu vivenciei, tudo o que eu, né, tenho como valores que me nutrem, juntar tudo isso, né, e criar um negócio. Então, foi dessa forma que nasceu essa ideia e que tem aí me movimentado e me movido aí no meu dia a dia. E a gente tem falado aqui muito de essência, né? Dá para perceber que assim como a Thay, eu também, né, me vejo muito no meu negócio, trago muito minha essência para o meu negócio. Eu acho que isso, né, tem sido algo muito comum, né? Eu tenho visto muitas pessoas fazerem esse movimento de se reconectar, né, com a sua essência. E falando disso, né, o que que é a essência da Aracê, tá? E o que você deseja aí provocar nas pessoas, além do uso dos produtos? A essência da Aracê é simplificar o cuidado com a pele de forma acessível, inclusiva e sustentável. Muita gente pode dizer: "Ah, várias marcas falam sobre isso". Sim, falam, mas quando você vai ver na prática, você não consegue se identificar dessa forma. Então, mais do que isso, eu quero provocar nas pessoas essa sensação de acolhimento, de pertencimento, de se olhar no espelho, se reconhecer com carinho. E já não é sobre a fórmula, é sobre como que esse cuidado desperta essa confiança, esse bem-estar. Então, eu fui mais a fundo sobre a realidade das pessoas, então é muito fácil a gente ver vários tipos de produtos que são bons para isso, para aquilo, mas como que as pessoas de fato se identificam com aquele produto que ela vê sendo comentado por uma influenciadora, na gôndola da farmácia ou de uma loja de cosmético, porque a gente tem uma imensidão de variedades e de marcas de cosmético, mas a forma que você se conecta com o público é que faz a diferença. Então a essência ela não veio da minha cabeça, ela veio de muito estudo, muito, cuidado em entender o meu público, e eu não precisei ir muito longe, assim, mas o que eu prezo muito é esse ponto de ser acessível na realidade das pessoas, principalmente das pessoas brasileiras. Por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho de dizer que a Aracy é uma marca brasileira, porque ela precisa se conectar com pessoas reais. E, claro, não podia deixar de trazer esses valores que eu acredito que é a inclusão e a sustentabilidade para a marca. E falando dessa movimentação, como que a EHBS, como que ela se propõe a transformar o futuro do trabalho? Que valores que guiam esse negócio para você, Fê? E eu tenho visto muitos movimentos, né, muitos criadores de conteúdo nessa busca por transformar o futuro do trabalho. Eu acho que esse desejo ele é muito genuíno, porque nem sempre os negócios cabem pessoas reais, né? Então eu percebo que a gente está no momento de transição, de fato, de valores como humanidade. Nunca antes na história a gente ouviu tantas pessoas realmente deixando de colocar status e dinheiro como a única coisa importante. E hoje as pessoas estão falando: eu quero
me sentir com um propósito, né, no que eu faço. E não esse propósito grandioso e de salvar o mundo, não é isso. Mas é algo que faça sentido. Eu coloco os meus talentos em algo que eu acredito. Eu não estou unicamente trocando as minhas horas de trabalho por dinheiro. Então eu vejo que esse movimento ele está acontecendo. E cada vez mais, né, a gente tem inteligência artificial, a gente tem tecnologia acelerando a nossa vida, mas a gente precisa olhar para o ser humano. Como que o ser humano, ele se adapta a essa nova era? Como que o ser humano traz o que ele tem de melhor? E o que que eu percebo? Que nem sempre as pessoas conseguem trazer o seu melhor, porque elas não acreditam muitas vezes, elas não conhecem os seus talentos. E isso vem muito dessa forma, né, a forma como a gente vivencia o trabalho, né, muitas vezes. A gente acaba achando que a gente não é bom o suficiente, ou a gente acaba, né, porque no fim das contas o mundo inteiro, ele está sempre nos distanciando de nós mesmos. Se a gente for olhar as notícias, se a gente for olhar, né, os conteúdos que a gente consome, a forma como a gente enxerga a hierarquia no trabalho, né, todo o histórico do trabalho que vinha muito desse lugar hierarquizado, aquele lugar em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não cabe mais para o mundo hoje. Não cabe mais porque as pessoas hoje elas estão questionando mais, elas querem mais propósito, mais conexão com outras pessoas. Então, vendo todo esse cenário dessa transformação que a gente está vivendo como, né, humanidade, eu senti que realmente a empresa, né, a escola, trazendo esse olhar que conecta as emoções com, né, o conhecimento técnico, porque no fim das contas é isso, né? Não basta a gente só fazer um treinamento técnico se a gente não tem o que nos sustenta para manter aquilo dali no dia a dia. E uma das coisas que eu acredito muito e que está como valor aí, que guia o meu negócio, é a autenticidade, né? Não tem como a gente não falar de autenticidade quando a gente fala de carreira. Se a gente precisa abrir mão da nossa autenticidade em função da nossa carreira, é caro demais. Não vale a pena. Em algum momento a gente vai se perder da gente mesmo e, enfim, a gente vai deixar de ver valor, a gente vai deixar de se sentir bem com aquilo. Então, basicamente, né, a gente propõe a transformar o futuro do trabalho a partir tanto, né, desse desenvolvimento individual, né, dessa valorização do ser humano, quanto também de programas desenvolvidos sob medida para empresas que também desejam transformar suas culturas. E aí, né, falando de futuro, eu queria te perguntar, Thay, se você pudesse sonhar alto agora, o que que você gostaria que a sua marca representasse no futuro? Bom, sonhando alto, eu gostaria muito que a Araçê fosse reconhecida como essa marca que representa acolhimento. Acolhimento sempre vai ser o atributo principal da Araçê, além de diversidade e cuidado genuíno. Então eu quero que no futuro as pessoas olhem para ela e pensem: essa é uma marca que entende de verdade as nossas necessidades, que constrói soluções com responsabilidade, sem perder o lado humano, que é justamente esse movimento que a gente percebe, não como tu mencionou, não, as empresas não funcionam mais como antigamente. A conexão, ela tem se colocado em primeiro lugar e muitas vezes, se não a maioria das vezes ultimamente, como n a princi o principal fator de escolha das pessoas em relação a dinheiro. Então, esse fator humano, esse acolhimento, esse olhar para mim como pessoa tem se tornado o topo das decisões das pessoas. E é isso que eu valorizo muito, assim. Então, o meu sonho alto é que as pessoas, sim, vejam que é uma marca que começou esse movimento desde o nascimento dela. Isso vai ser sempre o que eu mais vou valorizar nisso que eu tô criando e ajudando a crescer. E para você, Fê, o que que você sonha para a Essence transformar no mundo? Eu acho que é algo bem similar, assim, né, que é realmente que se deixe de ser apenas uma escola e se transforme num movimento. Que as pessoas vejam não apenas
cursos, mentorias, programas ali de capacitação, mas que elas vejam um movimento, que existe algo muito maior. E eu espero que realmente, né, enfim, com todo o nosso pacote de serviços, a gente consiga transformar a realidade de cada pessoa que passe por nós e também, com isso, a gente consiga ter multiplicadores que vão aí, né, multiplicando pelo mundo essa ideia de que sim, é possível ser protagonista da sua própria carreira, é possível colocar seus talentos no mundo e é possível manter a sua autenticidade, né, enquanto você trabalha, que você não precisa olhar para o trabalho como um sofrimento, que o trabalho ele pode ser uma parte de você e uma parte em que você coloca a sua energia, coloca o seu servir no mundo. Muito se fala hoje em negócio com propósito, mas a gente percebe que nem sempre isso se traduz na prática. Então, eu queria te perguntar, Thay, o que esse conceito significa para você e como que você enxerga o papel das pequenas marcas na construção de um mercado mais consciente? Essa pergunta é ótima e acho que uma das respostas tá bem na pergunta que tu fez para mim, que o propósito é prática diária. Ele não é só discurso ou palavra bonita. Então a gente precisa, alinhar essa prática, o que você faz com os valores que você acredita. Então, na área C, isso significa desde pensar em fórmula segura até ter uma comunicação transparente e acessível com as pessoas. Então, eu não posso me preocupar só com uma parte, o propósito ele tem que fazer parte, tem que ser o todo, desde sempre, em todas as decisões que eu tomo dentro da marca. Então tudo que eu carrego, todos os meus valores, o que que eu quero conquistar, ela tem que estar em cada detalhe. E eu faço questão de tudo que eu penso e tudo que eu tomo de decisão, o meu propósito está ali, alinhado, caminhando junto. E eu acredito muito que o papel das pequenas marcas é muito importante porque a gente consegue estar mais perto das pessoas, ouvir de verdade, trazer mudança, rápida e genuína principalmente. Então cada escolha que a gente faz, por menor que pareça, ela contribui para um mercado mais consciente, porque quando a gente pensa nas empresas grandes, sim, elas têm mais dinheiro, elas conseguem, investir em mais coisas, e aí parece que a gente que é pequeno não tem a mesma chance, só que é muito pelo contrário. Por a gente ser pequeno, a gente está muito mais próximo da realidade, do dia a dia, então a gente consegue ter uma conexão muito maior. E eu acho que é aí que faz a diferença você ter esse propósito muito bem claro desse impacto que você quer gerar e que você tem uma oportunidade. Então a gente que está começando e que é pequeno, a gente tem uma capacidade muito grande de já gerar esse impacto desde já, para quando a gente estiver grande, a gente conseguir trazer esse movimento de uma forma muito maior, diferente de quem já está há muitos anos, com as práticas antigas. Óbvio, muitos deles já tentam fazer movimentações de mudança, o que é muito importante, o que é muito bacana. E a gente precisa ver mais disso, principalmente considerando que eles têm capital para isso. E agora eu tô curiosa, Fê. Qual que é o significado do negócio com propósito para você? Como que você vive isso na prática? Eu acho muito interessante pensar não só negócio com propósito, né, mas qualquer coisa com propósito, né, uma carreira com propósito, uma vida com propósito. Eu gosto de pensar muito que é o que faz sentido pra gente, né. Isso pode mudar, né, pode ser que amanhã eu tenha outros, né, outros valores que me guiam ou outras coisas que sejam mais importantes, mas as minhas decisões precisam estar coerentes com o que eu acredito. Então, para mim, como a gente tem essa similaridade aí, né, de acreditar muito que é por causa das pessoas, né, é para o melhor das pessoas. Então eu vivo na prática isso, cada detalhe é pensando na experiência das pessoas, é pensando como será que a pessoa vai ler esse material que eu criei, como será que a pessoa vai se sentir em fazer esse curso. Tudo isso, né, é tudo realmente muito pensado, nas pessoas.
E para mim, um negócio com propósito é isso, é se manter fiel aos meus valores, é se manter fiel ao que eu acredito, ao que eu, né, me proponho a fazer aí todos os dias. Então, eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais alimentar, né, nutrir no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida que faça sentido e a gente saia um pouco desse automático. Quando a gente fala das empresas, né, dos negócios, eu acho que acaba muitas vezes, muitas empresas se desconectando desse propósito e muitas vezes se conectando muito na receita, né? Ah, precisa atingir isso, ou aquelas métricas de performance, né? Mas que eu acho, assim, ó, são importantes, é claro, né, não vou dizer que não é importante, mas a gente nunca pode deixar de lado aquilo que movimenta a empresa, a missão da empresa, por que que aquela empresa existe. E né, as empresas, elas existem para entregar algum valor para alguma pessoa. Então, que eu espero, assim, do fundo do meu coração, que cada vez mais isso possa ser algo que faça parte do dia a dia mesmo, né, das empresas, das pessoas, porque o propósito ele nos leva mais longe, principalmente quando o dia a dia, né, nos consome, quando as dificuldades, os desafios aparecem, a gente se manter firme num propósito torna as coisas um pouco mais leves. E aí eu queria saber, né, de você, Thay, como que você equilibra o desejo de crescer com a vontade de manter tudo alinhado à sua essência? Assim, empreender do zero e ser pequeno já tem vários desafios por si só, começando por aí, porque você é tudo dentro da empresa, né, então dependendo do quanto você tem de capital e está investindo, pode ser que você tenha alguns parceiros para te ajudar, mas mesmo assim, mesmo investindo pouquinho e tendo alguém para te ajudar, ainda assim não é fácil, porque uma empresa por mais que ela seja pequena, ela tem todas as áreas. Ela precisa de todas as áreas para funcionar. Ela precisa do operacional, ela precisa do financeiro, ela precisa do marketing. E e nesse começo é muito importante você não só importante, você meio que é obrigado a estar no centro das decisões, porque é você ali no dia a dia, tendo essa grande responsabilidade. Mas é muito importante ter essa consciência de que desde o começo você já tem que pensar como uma empresa grande. Então, se você quer criar uma cultura que você acredita, você tem que desde o começo, mesmo que ela seja pequenininha, não pensa que ela é uma empresa pequenininha, porque ela vai crescer, né? Se você se dedica, se você tem disciplina, se você acredita muito no que você faz, todas as suas decisões vão ter um impacto no futuro dela. Então, tem que começar desde já. E crescer sem perder a identidade é tomar decisão consciente todo dia. E aí vem, né, o que a gente vem falando até agora, que é colocar os valores naquilo que você está fazendo, sempre. Então, para mim, crescer, ela não crescer Aracê não faz sentido se não for com verdade. Então eu sempre penso que quando eu quero dar um passo maior, ou qualquer passo que seja, uma decisão que eu preciso tomar, eu coloco os valores da Aracê como filtro para essas decisões. Se aquela decisão não está alinhada com o que a marca acredita, com o que eu acredito, que é inclusão, transparência, simplicidade e outros atributos que são muito importantes, eu prefiro ajustar o ritmo do crescimento do que trair a essência da marca. Porque isso me traz paz de espírito. Eu preciso dessa segurança de que eu estou construindo algo sólido e não só rápido. Não faz sentido eu atropelar ou trair essa essência, sendo que eu comecei essa marca porque eu acredito em valores e propósito. Então, por que que eu vou fazer isso no meio do caminho? Eu entendo que a gente vive numa sociedade onde tem essa ansiedade por tudo acontecer para ontem. Mas se eu já estou querendo fugir dessa sociedade, por que que eu não vou fazer o que eu acredito naquilo que eu estou criando? Então é difícil, é desafiador, porque você é inundado todos os dias por um mercado que te coloca nessa situação de ansiedade, de ver crescimento rápido, de ver
as coisas têm que acontecer rápido, e aí você se bota numa situação de comparação. Então ele é um exercício não só para um empreendedor, para a carreira, mas pessoal também, né, de fazer uma autoavaliação diária de como você está se portando diante das situações, dos desafios, porque é um crescimento pessoal também. O crescimento rápido, ele pode vir com um custo muito alto também. Então acho que é muito importante a gente ter esse discernimento. E falando especificamente da Aracê, que é uma marca de cosmético, ela tem um produto de cosmético, assim como qualquer outra marca de cosmético, mas ela tem uma marca e é a marca que resolve o problema e a necessidade das pessoas. E o produto ele vem para agregar como esse fator que a marca resolve socialmente. Então a Aracê não é sobre realidades possíveis e de ilusões inalcançáveis. É transparência, é falar: essa é a realidade. Não vou prometer um produto que vai fazer milagre, mas eu quero trazer para você consciência. Eu quero trazer algo que entra na sua vida de uma forma que faz sentido. Eu não vou vender perfeição, eu quero construir a confiança das pessoas. Então acho que tudo isso que eu construí com experiência de carreira, com coisas que eu acredito e pessoalmente também, porque quando a gente constrói uma carreira, a gente também trabalha muito o nosso lado pessoal, os nossos soft skills, e isso ajuda a construir quem a gente é como ser humano. E isso fez eu criar essa marca do jeito que ela é hoje. Então isso eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que eu vou enquanto a Aracê existir, eu vou batalhar muito para que as pessoas entendam essa importância, esse é o verdadeiro propósito dela. Às vezes bate aquela ansiedade, preciso fazer tudo, mas aí a gente respira, volta, toma uma água, um café, faz uma coisa que deixa a gente mais tranquilo, e aí a gente volta. Não caia dentro da sabotagem de ficar ansioso junto com as outras pessoas. É o seu momento, você não tem que se comparar com ninguém, é você vivendo a sua história no seu ritmo. Mas eu também fico curiosa contigo, Fê, que no seu caso, com uma proposta tão diferente de educação, que para mim é maravilhoso, é uma coisa que eu amo também, que é poder compartilhar o nosso conhecimento de uma forma tão linda e humana com as pessoas. Como que você lida com esse ritmo que também é insano? Porque a gente vê o tempo todo o quanto a gente é bombardeado por novos conteúdos, novas coisas que estão surgindo. E meu Deus, eu mal terminei de ler um livro, agora já tenho um livro novo para ler sobre uma outra tecnologia ou qualquer outra coisa e eu não estou dando conta. Como que é isso nessa área de educação? Eu acho que o melhor ritmo é o ritmo que faz sentido para a gente, é o ritmo possível. E quando a gente fala de educação, a educação, ela realmente, né, tá lado a lado com essa criação de conteúdo absurda que a gente tem recebido hoje, né? E que eu acho que isso muito pelo contrário, né? Ao invés de ajudar no desenvolvimento das pessoas, muitas vezes trava as pessoas, muitas vezes não faz essa transformação real. Nosso compromisso, né, o compromisso da EHBS é com a transformação real. E a transformação real, ela não acontece nesse ritmo que a sociedade nos impõe. Ela acontece no ritmo de cada um. Então, cada um precisa conhecer o seu ritmo. E eu, né, como também acredito nisso e trago isso, né, para os meus alunos, eu acredito que isso também precisa fazer sentido para mim e no meu dia a dia. Então, a minha preocupação maior é não entregar algo rápido, é entregar algo com excelência, algo que faça sentido, algo que vá trazer uma transformação real. Então, bate uma ansiedade de vez em quando? Claro que bate, porque a gente gostaria, né? Principalmente eu tenho muitas ideias, eu amo criação, e muitas vezes eu queria estar, né, já vendo nascer milhões de ideias que surgem na minha cabeça. Mas é realmente entendendo que os processos levam o tempo que precisam levar e que o importante realmente não é essa pressa, é o que vai chegar na transformação real. Então, Thay, eu vejo muita pressão para vender beleza a qualquer custo. Eu acredito que nós fomos ensinadas a alcançar uma perfeição
que não existe. Eu queria ouvir de ti, como que você decidiu quebrar essa comunicação que aprisiona e construir uma comunicação mais real e que acolhe? Até eu mencionei, an em algumas respostas anteriores aqui no nosso bate-papo, que eu não precisei ir muito longe para, apesar de eu ter feito pesquisa de mercado, entrevista, pesquisa com usuários, com pessoas que consomem cosmético, mas a minha própria experiência como mulher com padrões irreais já foi o começo. Então, eu entrei num momento, quando eu pensei em criar esse projeto, eu também estava iniciando uma nova fase na minha vida sobre reconexão comigo mesma. Então, eu tinha recém iniciado a transição capilar. E esse foi um dos pontos que sempre me levou para esse padrão de beleza irreal, né. Eu fui desde nova ensinada que o meu cabelo não era bonito, eu tinha que ter cabelo liso para ser a para fazer parte do grupinho da escola das populares. Então já começava por aí, né, então a gente sempre desde pequeno é colocado em situações em que se você não está dentro desse quadradinho aqui, você não pertence a ele. E o ser humano, ele vive de pertencimento, ele quer pertencer a algo, porque é importante para nós como pessoas com convívio real. Só que criaram isso pra gente de uma forma muito irreal, que não faz sentido. E a gente entende que hoje isso trouxe muitas consequências na vida de todas as pessoas. Então eu não queria reforçar um propósito com insegurança para as pessoas. Eu queria construir essa linguagem clara, transparente, que abraça. E por isso que eu bato muito na tecla sobre acolhimento. Porque é isso, as pessoas não se sentem acolhidas pelas marcas. Então, é claro, toda marca vai ter o seu público específico. Toda marca. Você pode criar qualquer marca. Não, você não cria para todo mundo. Você vai criar para aqueles que vão de fato se identificar. Por isso que quando a gente fala sobre propósito, valores, são os atributos que vão fazer as pessoas chegarem até vocês e se conectarem com vocês, porque elas também acreditam naquilo. Se você criasse algo para todo mundo, muito provavelmente você não tem propósito, não tem direção, você não. Então, esses pontos são muito importantes porque depois, quando você conecta tudo, começa a fazer mais sentido. Então, eu senti na pele o peso desses padrões reais por muitos anos, até eu entender que eu tô agradando os outros e eu não tô feliz. Eu tinha um cabelo liso por anos que eu não que eu não me reconhecia, eu não gostava de mim, eu não sabia por quê, até entender que eu estava vivendo algo que não era pra mim, que eu não me encaixava. Eu queria me encaixar em algo, mas eu não me encaixava em mim mesma, na minha própria pele. Então isso sempre me incomodou, essa cobrança por imperfeição inalcançável, que no fim só gera frustração para as pessoas, gera muita comparação, muita angústia. Então quando eu decidi criar a C, ficou muito claro que eu não queria uma comunicação que reforçasse esse tipo de insegurança, mas que acolhesse. E isso significa que falar de beleza precisa ser falada de forma simples, transparente e nunca prometer milagre nenhum. Eu quero que as pessoas sintam que elas estão sendo cuidadas, que elas não estão sendo cobradas. Então, quando eu falo que eu criei uma linha, eu iniciei a marca com uma linha que se encaixa na vida das pessoas, é sobre isso. Porque eu sei que quando você vê pessoas e assim, aqui não é um julgamento, porque cada um tem um contexto de vida diferente. Mas quando você vê pessoas: "Ah, você tem esses 5 produtos para usar de manhã. Essa é a sua rotina de skincare. À noite você tem mais 5". Mas você vai na realidade do brasileiro, quem é que tem tempo para acordar para passar 5 produtos de manhã e 5 produtos à noite e entender o propósito de cada um deles? Pode sim existir e vai existir esse público que tem esse tempo. Como eu disse, existem marcas e públicos para suas marcas. E vai ter marcas que têm esse público que tem esse tempo. Mas tem um público que não tem. E que ainda assim quer ser acolhido, que ainda assim quer ter o seu momento de autocuidado, porque essa pessoa também merece. Então por que que não existe um lugar onde ela, caramba, eu posso cuidar da minha pele de forma rápida, com um produto que
tem qualidade e que tem tudo que eu preciso, sem ser vários produtos diferentes, que eu entendo qual é o propósito desses produtos, eu sei o resultado que eu posso esperar, e que não me promete um milagre, mas me promete que eu vou conseguir ter tempo para me cuidar, nem que seja um pouquinho. Porque isso é importante para as pessoas, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, é sobre isso. É essa comunicação que eu me preocupo muito, as pessoas entenderem que elas não precisam se encaixar, mas que precisa existir um lugar onde elas olhem e vejam: "Eu tô aqui, e nem precisei fazer esforço para estar aqui, porque a marca viu o que eu preciso de verdade". Então é isso, e eu fico muito orgulhosa de falar, porque é difícil, assim, você entrar num mercado de cosmético, que é uma indústria gigantesca, que todo dia nasce uma marca nova e já existem muitas marcas grandes. Como é que você vai chegar e falar: "Tá, qual é o meu diferencial? O que que o meu produto", eu não criei nenhum produto, eh, inovador. Eu não inventei a roda. O produto existe, por isso que eu bato na tecla sobre: a sua marca tem que resolver um problema social. O seu produto é a consequência positiva de como ele vai impactar na vida da pessoa com o problema que a sua marca resolve. E eu ter conseguido conectar isso depois de tanto estudo é muito legal, porque hoje eu vejo que, aos poucos, o meu público está se identificando, está entendendo a história por trás do que a Aracy quer ser na vida dessas pessoas. E indo agora, depois de eu ter dado toda essa introdução, mais detalhada de como que é essa comunicação para a marca, como que isso parece no teu trabalho, Fê, com a educação e futuro do trabalho? Eu acho que isso é muito legal também. Fazendo um paralelo, né, com a sua área e com o que eu trabalho, eu estava pensando e refletindo aqui, né, enquanto você falava, que de fato, assim como a área da beleza traz esses padrões inalcançáveis, né, muitas vezes, coloca essas rotinas impossíveis, né, sempre dá aquela sensação de: "Pô, parece que eu estou devendo algo, parece que eu não estou conseguindo realmente cumprir todos os checkzinhos que eu preciso". Eu vejo muito isso também no trabalho, mas aí com um olhar muito mais para a performance, né. Então aí a gente muitas vezes: "Pô, tenho que trabalhar muito, tenho que estudar muito, tenho que construir uma carreira X, tenho que e tudo sempre olhando para o externo, né, que é sempre, o que acaba muitas vezes, e eu acho que historicamente isso reforça muito, né, que o trabalho foi muito visto, e a gente tem muitas heranças, né, históricas aí dessa forma de lidar com o trabalho como esse lugar, né, mais racional, mais, né, baseado em status e tudo mais. Então eu percebo que isso é algo que aprisiona também as pessoas, porque muitas pessoas elas, repetem que elas detestam o seu trabalho, mas eu acredito que não é que elas detestem o seu trabalho, é porque elas não conseguem ser elas mesmas. Então elas acham que aquele ambiente é um ambiente que oprime. E de fato, muitas vezes ele oprime, porque as pessoas que estão lá acham que é assim que tem que ser, que é mais fácil, né? Ao invés de eu conversar e entender a outra pessoa, se eu sou uma líder, eu vou dizer: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso não cabe mais, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho, não cabe mais. As pessoas não querem mais esse tipo de relacionamentos. Elas não querem mais líderes que, né, não entendam as suas necessidades, que não ouçam, que apenas digam: "É esse o caminho, né, não me importa se tu tá bem, se não tá, segue". A gente sabe que não é assim. A gente sabe que se acontece alguma coisa no nosso dia a dia, né, com um parente nosso ou alguma situação que mexa de fato com a gente, isso vai gerar um impacto no trabalho também. Então, a minha escola, a HBS, ela tem esse olhar, ela tem esse entendimento de que não tem como separar essas coisas, né, por isso o valor da integralidade, que é um valor muito forte nosso. Justamente por isso,
E também essa questão do futuro do trabalho, que é realmente pessoas conscientes, mais conscientes do seu ambiente, mais conscientes de si. E eu acredito que a nova geração ela tem vindo nos ensinar muito isso, sabe? Tenho visto diversas discussões sobre a nova geração, pessoas que falam mal, elas não querem ser líderes, não querem trabalhar, outras que reconhecem que é uma nova geração que veio com um nível de consciência diferente das gerações anteriores, que normalizaram esse trabalho como um lugar que não cabe em pessoas reais, né? Como um lugar que você precisa estar ali super performando o tempo todo. Então, a minha comunicação, ela parte desse lugar também, de entender que existe um ser humano real que, né, quer se ver também para além dessa persona criada, né? Existem estudos, né, na neurociência que provam que a gente gasta muito mais energia para ficar ali performando uma coisa que a gente não é, do que, de fato, sendo quem a gente realmente é, né? Sendo autêntico. Óbvio que não precisa nem de estudo para a gente perceber isso, porque a gente sabe que gasta muita energia a gente ficar ali, não, eu não estou bem, mas deixa eu mostrar aqui um sorrisinho, deixa eu aparentar que eu estou bem. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que existe essa dor real das pessoas, existe a EHBS que entende disso e que diz: não vamos separar as coisas, vamos trazer o que existe de melhor. E eu acredito que, para além, né, acho que dessa performance toda, que, como eu falei, aprisiona muito, às vezes, as pessoas que não conseguem se sentir dessa forma, ou às vezes não querem, sabe, estar numa reunião, deixa eu falar mais que todo mundo para me enxergarem. Tem pessoas que simplesmente não querem fazer esse tipo de coisa. Mas cada um de nós tem o seu poder pessoal, cada um de nós tem a sua potência. E eu acredito muito que é despertando a nossa potência, o que a gente tem de melhor dentro de nós e que todo mundo tem, é que a gente vai ter um futuro do trabalho mais feliz e mais coerente com essa, né, nossa nova geração, esse novo mundo que a gente está vivendo. E aí eu queria ouvir de você, né, falando em performar, como que você lida com essa pressão de performar, seja nas redes sociais, enfim, seja aí no seu dia a dia como empreendedora? Eu acho que esse é um dos meus maiores desafios, inclusive. A minha personalidade, ela é muito mais voltada para a parte mão na massa. Eu gosto muito mais de estar ali no dia a dia, executando, atuando na parte tática, na parte burocrática. Eu sou a pessoa dos bastidores. Eu amo o bastidor. Eu não sou a pessoa que se sente muito confortável em estar ali na frente de câmera, não gosto. Eu me sinto confortável quando eu tô ajudando alguém, ensinando alguém, compartilhando coisas que eu sei, que eu aprendi, que eu acho de muito valor. Então, é uma barreira muito grande para mim, ou melhor, não uma barreira muito grande, mas o desafio é muito grande, porque a gente está num momento que tudo é sobre tecnologia e rede social. E aí vem a pressão muito grande sobre você tem que competir por atenção, como se fosse uma regra, virou uma regra, né, no mundo corporativo. Você tem que competir por atenção dentro das redes sociais, porque senão você não é visto. Eu fico muito triste porque com esse movimento, você vê de tudo. Você vê realmente pessoas profissionais que estão ali se dedicando e tentando trazer isso, mas você também vê pessoas sem conteúdo, pessoas que não estudam, pessoas que trazem qualquer aleatoriedade para chamar atenção. E às vezes a aleatoriedade ou a comunicação, eh com notícias ruins, notícias negativas geram mais impacto, tem mais engajamento do que esses conteúdos que são profundos, que precisam, de uma atenção, cuidadosa das pessoas, de estudar. As pessoas estão nesse momento tão de tudo muito rápido, quero consumir qualquer coisa, elas não dão nem tempo para o cérebro absorver
porque elas querem consumir muitas coisas e às vezes coisas muito bobas. E aí tu entra nesse universo que é assustador, porque como é que uma pessoa que já não se sente tão confortável, mas precisa trazer um pouco de atenção para sua marca, para sua empresa, enfim, e tem que competir com essa enxurrada de conteúdo misturada. E aí tem o algoritmo também por trás que acaba, quanto mais as pessoas consomem esses tipos de conteúdo, menos o seu conteúdo intenso, com nível de detalhe e profundidade, vai ser consumido, ele não vai ser consumido. Então, mas eu comecei a ressignificar aos poucos isso. Eu não pretendo ser uma influenciadora, como muitas que a gente vê por aí, que têm suas marcas de cosmético e contam o seu dia. Não pretendo, porque eu não sou essa pessoa. Quando as pessoas veem a minha cara na Aracê, é uma intencionalidade com um propósito também. Então, eu tô lá para as pessoas saberem quem tá por trás da marca. Eu tô lá porque eu quero mostrar que tem uma pessoa que teve muito cuidado e muita dedicação para criar essa história. Mas eu não sou a cara da Aracê. A Aracê é a cara do Brasil. Então eu quero chegar num momento em que eu consiga trazer muitas outras pessoas para serem a cara da Aracê. Eu vou ser só a pessoa criadora por trás. E eu sei que hoje é muito importante também para essa conexão, porque as pessoas, elas precisam saber que tem um humano por trás. E quando a gente fala na era da inteligência artificial, isso é muito assustador, porque eu sei que cada vez mais a gente vai chegar num momento que vai ser difícil reconhecer o que é real e o que não é. Então eu comecei a ressignificar um pouco, quebrar um pouco essa barreira de como eu me mostro de uma forma que eu consigo me sentir minimamente confortável. Porque eu não me sinto confortável de estar todo dia gravando vídeo e falando do meu dia, da hora que eu tomo café, até a hora que eu vou dormir, sendo que essa não é a Thay. Essa não é a Thay, é uma Thay que estaria performando, competindo por atenção. Eu não quero esse tipo de atenção falando da minha vida. Eu quero ser reconhecida pela Thay verdadeira, a Thay que ama estudar, que ama aprender coisas diferentes, que se dedica a coisas que acredita e que vai estar lá para compartilhar algo, para mostrar a história. É isso. Então, eu acho que todo mundo sente, infelizmente, todo mundo está passando por esse momento de pressão, mas eu estou tentando encarar de outro jeito. Mostrar um pouco do bastidor, que foi a construção da marca, mostrar um pouco aos poucos, né, tentar trazer, eu ainda pretendo trazer muito para as pessoas que também queiram empreender, a realidade por trás. Não é fácil, mas tem caminhos possíveis, compartilhar o que que eu aprendi para que outras pessoas não precisam repetir, porque a gente sempre vai cometer erros nessa jornada, a gente vai aprender muita coisa, e eu gosto muito dessa parte, de compartilhar sem filtro. Eu não preciso competir com ninguém, todo mundo tem a sua história, tem sua trajetória, tem o seu caminho, a sua forma de conquistar as coisas. Então eu compartilhar com alguém, algo que pode ajudar na jornada dela, é muito enriquecedor e faz muito sentido para os meus valores também. Então eu não preciso mostrar que tudo tá perfeito, porque não tá. E é a realidade de todo mundo. Quem mostra que tudo tá perfeito, não tá perfeito, gente. Não acredita nisso. Por favor, não romantizem. Então, é importante dividir a vulnerabilidade, os aprendizados. Eu acho que mostrar os erros, o que acontece na vida real, isso aproxima mais do que uma imagem polida, uma imagem distante. Porque a gente tem que lembrar que, no fim, a rede social, o propósito lá nos primórdios, pra gente que não vamos revelar a nossa idade, Fê, mas a gente aí que já tá há um tempo na tecnologia, estudou muito, as redes sociais elas vieram com o propósito de gerar conexão, canal de conexão. Ela não é palco de perfeição. Isso foi se moldando com o tempo, de novo, assim como a gente desde quando a gente entende, estudou a história e sabe que muitas coisas aconteceram por imposições sociais, a tecnologia não foi diferente, ela também foi uma vítima de terem criado imposições sociais em cima dela de como as pessoas deveriam viver suas vidas. Mas ela não é esse palco de perfeição, ela é um lugar para conexão. Então a gente tem que tentar resgatar isso para as pessoas, porque no fundo, eu acredito que boa parte delas quer isso.
mas como elas são bombardeadas com uma vida que não existe, e às vezes é muito difícil essas pessoas conseguirem compreender, ter essa noção, essa consciência, porque não é todo mundo. Muitas pessoas têm essa consciência de forma rápida, outras não tão rápidas, outras levam tempo, outras acabam sendo influenciadas por coisas ruins, porque querem uma vida melhor, querem alcançar algo e quando vê algo perfeito, bota aquilo no imaginário dela de que é possível daquela forma que não existe, porque até quem compartilha a perfeição, no bastidor, tá passando o maior perrengue, e é difícil trazer isso. Então, eu queria compartilhar isso, porque não é fácil, não é algo fácil, eu não gosto, eu acho muito legal quem tem, essa habilidade, porque para mim precisa ter muita habilidade, não é só sobre falar bem, você pode falar bem para qualquer coisa, mas se expor na internet tem que ter coragem, tem que saber o porquê que você está fazendo isso, não é só por fazer. Porque, de novo, tudo tem uma consequência. Hoje pode te trazer um retorno rápido, pode trazer uma influência, mas se você não tiver planejamento, se não tiver estratégia da forma que você usa a rede social, em algum momento isso vai impactar muito negativamente naquilo que você está construindo. E é por isso que eu tenho essa cautela. Eu tomo passos cautelosos quando eu apareço, quando eu quero trazer, mas não perdendo a minha essência, quem eu sou. Porque senão também, por mais que eu não sou Aracê, eu criei a Aracê, mas qualquer coisa que eu faça também vai impactar, porque a minha imagem está atrelada como a fundadora da marca. Então acho que tem que ter esse pensamento o tempo todo. Estratégia, propósito, valores e por que que você está fazendo o que você está fazendo. Porque não haja no desespero, é o que a gente falou. A ansiedade ela vai estar ali o tempo todo, você tem que saber como controlar ela, porque ela pode vir atropelar e trazer coisas que vão levar tempo para você recuperar aquilo que você conquistou. E como que você faz, Fê, para manter a sua voz autêntica, para vivenciar isso? Porque eu acredito que o desafio também seja muito parecido nessa área. Acho que não importa qual seja a área, o desafio vai ser para todo mundo. É, isso é um fato. E e como você falou ali, né, acho que as pessoas, infelizmente muitas pessoas, né, se desesperaram com essa era de redes sociais e muitas vezes elas se perderam de si mesmas em busca do engajamento, como se o engajamento fosse sinônimo de reconhecimento. Nós, né, como seres humanos, a gente tem muitas necessidades básicas que, infelizmente, muitas empresas, marcas usam dessas nossas necessidades básicas contra nós mesmos. E o nosso desejo por reconhecimento, o nosso desejo por pertencimento passa muito por isso, né? Então, vejo muitas pessoas usando disso para crescer, né? E aí seja, enfim, né, hipervalorizando o engajamento, seja às vezes se perdendo de si, fazendo o que a audiência quer que você faça, mas não é necessariamente o que, né, o que se conecta com o seu propósito. Então acho que tem inúmeras coisas. E para não, né, perder essa essência, eu tenho Eu tenho aqui no meu lado, eu tenho vários post-its com, né, com lembretes, né, do porquê que eu é isso aí, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né, eu costumo realmente, me relembrar diariamente, né, do meu porquê. Eu acho que é o nosso porquê que nos movimenta, sustenta o processo e garante que a gente não vai se perder nas curvas. Mas de fato, eu percebo que manter uma autenticidade sem, abrir, né, para essa pressão de performar, por essa pressão de compartilhar tudo. Às vezes a gente confunde um pouco presença digital com abrir toda a rotina, tá ali, enfim, né, querendo às vezes performar uma perfeição que não existe, como você bem falou, né, Thay?
Então, para mim, manter essa minha voz autêntica passa muito por um processo diário de relembrar o meu porquê e perceber que, assim, tudo bem, né, eu não vou eu particularmente não gosto de algumas, né, eu acho que algumas personagens que algumas pessoas criam ali de se colocar como autoridade máxima, eu sei de tudo, também não é uma coisa que eu veja muito sentido, então é sempre retornar para dentro. Acho que a resposta está sempre dentro, então retornando para dentro e percebendo o que que faz sentido para mim, faz sentido isso ou não, né? Isso está alinhado ao meu propósito ou não? Isso está alinhado aos meus valores ou não? Então acho que a gente volta, né, toda essa conversa que a gente teve hoje, eh, também acho que conecta muito com essa questão da autenticidade, né, e de se manter fiel aos valores, mesmo com uma pressão nas redes sociais, mesmo com essa pressão por uma presença digital, né? Realmente a gente vivencia algo que nos diz que se a gente não tem presença digital, a gente não vende. Só que aí a gente vai, né, ver os estudos. O que que os estudos nos dizem? O que que a própria neurociência nos diz? A gente tem uma quantidade muito maior de informações, de estímulos, do que a nossa capacidade de assimilar tudo isso. Nosso cérebro não consegue assimilar tanta coisa. Isso tem causado ansiedade, né? Tem causado burnout, tem causado inúmeras coisas. Recentemente, inclusive, eu fiz uma pesquisa e, e o maior desafio da maioria das pessoas que respondeu essa pesquisa é a sobrecarga. E não é à toa, muitas vezes não é uma sobrecarga por conta de um excesso de atividades que a gente está fazendo. É uma sobrecarga por conta do excesso de estímulos, né? Excesso de informações que chegam para a gente e, do outro lado, pouca nutrição, pouco fazer aquilo que nos preenche, né? A gente não foi ensinado a botar também na nossa agenda. Deixa eu botar um tempo aqui de fazer o que me preenche, o que me faz me sentir viva. Então, acho que isso também é um ponto bem importante. Não quer dizer que eu consiga também, né, trazer sempre esses momentos de nutrição, às vezes, né, a vida realmente ela vai acontecendo de uma forma não linear, mas eu busco também para manter minha autenticidade me nutrir daquilo que faz sentido para mim no meu dia a dia. E Thay, eu queria ouvir de você o que que você acredita que o mercado da beleza precisa ou pode aprender com um olhar mais humano sobre os negócios. Olha, Fê, para mim é muito importante que o mercado comece a aprender a olhar para as pessoas antes de olhar para o consumo. E eu aqui não estou romantizando, essa minha fala, porque eu entendo que o capitalismo não vai deixar de existir. E por mais que e a gente sabe, a gente precisa o dinheiro precisa girar, a gente depende do dinheiro para sobreviver. Não é sobre, como que as pessoas vão fazer isso, não vão olhar para o consumo, sendo que elas dependem do consumo das pessoas. Mas quando eu falo isso, eu falo sobre não vender um padrão, mas apoiar cada pessoa a se sentir bem consigo mesma. Então é sobre esse olhar mais humano, que pede transparência, responsabilidade ambiental, social e principalmente respeito à diversidade. É muito bacana que esse movimento já começou, a gente vê muitas marcas tendo muito mais cuidado com isso, eh começando a olhar principalmente para a diversidade, que é uma coisa muito crítica na nossa sociedade, mas ainda eu vejo que a gente está longe ainda de muitas questões e principalmente sobre o padrão. A gente ainda vende muito um padrão social e para a realidade brasileira vai ser sempre um padrão inalcançável e a gente sabe disso, né. Não dá para a gente, eh gerar uma vontade, uma necessidade real nas pessoas, que isso só gera mais pessoas doentes, mais pessoas ansiosas, mais pessoas fazendo de tudo para conquistar aquilo que é muito difícil para elas. Não é impossível, não é. Mas a gente sabe que a realidade brasileira, ela é muito diferente. Então a gente tem as pessoas que têm privilégio, tem as pessoas que não têm privilégio.
E isso põe cada um em um determinado lugar que vai dificultar muito mais a conquista delas, infelizmente. Então, para uma pessoa privilegiada, pode ser muito fácil ela alcançar aquele corpo perfeito, pode ser, e eu não digo que fácil no sentido algo da noite para o dia, mas por conta dos privilégios dela, ela vai conseguir ter um acesso a um emprego, ela vai conseguir ter o acesso a um crescimento mais rápido do que uma outra pessoa de um outro contexto ou de um outro recorte. E aí, quando a gente bota uma necessidade nas pessoas de tem que ter o corpo assim, tem que ter a barriga assim, tem que ser desse jeito, cria algo muito negativo, onde as pessoas que não se veem nesse lugar vão fazer de tudo para estar lá. E quando elas fazem de tudo, isso significa tudo, até mesmo coisas ruins, que não são benéficas e saudáveis para a vida dela. Então, quem conseguir entender isso de verdade, não vai só conquistar cliente, mas vai construir relacionamento duradouro e conexão genuína. Então, tem esse movimento. Eu fico feliz de ver que tem já uma preocupação na indústria de cosmético, principalmente no Brasil, as grandes marcas, isso é muito bacana. Mas a gente tem que pensar em iniciativas que de fato transformem para além desse consumo. Então, e indo mais, né, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas não, quando eu falo não só dessa de impor esse padrão, mas falando do consumo, é o consumo consciente, porque a gente também precisa trazer para a realidade brasileira que não é rico. As pessoas, elas não são pessoas que têm condições para estar comprando muitos produtos, para ter todos os produtos, a todo momento estar comprando. E isso gera um endividamento, a necessidade de suprir necessidades pessoais com mais compra, com mais consumo. Eu acho muito legal que desde o começo a proposta da HC foi trazer essa consciência de consumo, trazer essa percepção de eu não preciso de tantos produtos. Esse aqui é suficiente para mim. Que eu já tinha essa pegada, eu já queria muito trazer essa ideia. E aí, recentemente, inclusive foi esse ano, eu comecei a ver um movimento no TikTok sobre o Project Pan. São muitas meninas falando sobre o consumo consciente, que é vamos usar um produto até ele acabar antes de comprar outro? Eu achei isso sensacional, porque eu já vinha pensando em coisas nesse sentido para a marca e começou a ter esse movimento recentemente. Isso é muito bacana. Então é sobre isso, é trazer essa consciência para as pessoas. Você não precisa correr, você não precisa ter o último produto que foi lançado ontem. Você pode ter calma na sua vida para tudo. Então, é muito importante isso, né? Trazer a transparência, a diversidade, o consumo consciente, para ajudar as pessoas a viverem melhor. A gente está falando sobre sanidade mental, a gente está falando sobre saúde. E toda empresa, qualquer indústria, pode gerar esse impacto na vida das pessoas, principalmente na parte mental. Então, não é que a gente vai ter controle sobre o que as pessoas fazem ou sobre o que as pessoas deixam de fazer, mas a gente já viu que a gente tem uma influência muito grande em cima delas. E, e é isso, assim, eu acho que a indústria está caminhando para um lugar bacana, mas a gente tem que falar sobre muitas coisas que são importantes, que atravessam as pessoas. Né, eu quero ver pessoas felizes, eu quero ver pessoas conscientes, eu quero ver uma sociedade melhor, eu tenho esperança de uma sociedade melhor. Mas a gente não faz isso sozinho. Então, é isso que eu penso. Essas práticas mais transparentes e sustentáveis, o bem-estar, a autoestima, esse consumo, enxergar as pessoas para além dos produtos. É, é muito legal ver que, lançamos isso, quero comprar, mas as pessoas não têm essa, não é, parece que eu quero dizer: "Não, parem de lançar produtos ou não é sobre isso, mas a forma que você comunica tem um impacto na vida das pessoas, a forma que você traz isso para o mundo, tudo que você cria, tudo que você lança, tem um impacto na vida delas, então é ter mais consciência dessa comunicação e da forma que você quer impactar a vida delas, porque tudo comunica.
seja a parte escrita, falada ou imagem, ou a pessoa por trás daquilo. Eu acho que é essa consciência, olhar para o humano primeiro, o lado se colocar de verdade, eh, e entender os contextos que existem e tentar fazer a diferença nesse lugar que nos cabe. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode entender onde a gente consegue começar a mudar. E da minha parte, eu queria muito saber, Fê, se você pudesse deixar um recado para quem está começando agora um negócio com propósito, qual seria? Bom, o meu recado seria: não abra mão da sua autenticidade, dos seus valores. E o segundo recado seria: é sempre sobre pessoas. Então, nunca deixe que outros fatores te façam esquecer que se você está criando algo, é sobre pessoas. E assim, a gente encerra mais uma troca aqui no Essence Cast, com o coração cheio de reflexões, aprendizados e aquela sensação boa de que não estamos sozinhas nesse caminho de empreender com propósito. Thay, muito obrigada por compartilhar com tanta generosidade os bastidores da sua jornada, os desafios de começar e a beleza de construir uma marca com alma. Que a sua caminhada continue inspirando muitas outras pessoas a acreditarem em negócios que cuidam por dentro e por fora. Eu que agradeço, Fê, pelo convite. É sempre um prazer enorme compartilhar, eh, um pouco dessa trajetória. É muito desafiadora. Tá só no começo, ainda vai acontecer muita coisa, mas se vocês estiverem muito curiosos em continuar acompanhando, fazendo o meu jabá, sigam a Aracê nas redes sociais. E se essa conversa fez sentido para você, compartilha com alguém que também esteja começando ou que precise lembrar que dá para fazer diferente, mesmo sem ter tudo pronto. E como sempre, aqui na Essence Human Business School, a gente acredita que humanizar os negócios é parte essencial de moldar o futuro. Obrigada por estar com a gente nessa construção. Até o próximo episódio.